Bem, estamos aqui. Ao vivo. Essa noite que nós vamos meditar algumas catequeses. Pois bem, salve Maria, sejam bem-vindos. Nós vamos começar esta série de lives sobre as catequeses de São João Paulo II sobre o Espírito Santo. São 34 catequeses. Paz e bem, Ana Cleide, salve Maria, Cláudia. Bem, são 34 catequeses de São João Paulo II sobre o Espírito Santo. Nós vamos começar a falar sobre algumas dessas catequeses, trazer uma reflexão que tem como centro estas catequeses e também, além dessas catequeses, nós vamos dialogar com outros livros, outras meditações. Então vamos rezar, né? Começar rezando e depois eu falo dos detalhes da nosso itinerário de hoje. Você que está chegando agora, tem um aviãozinho aqui, especificamente aqui. Você pode compartilhar, convidar outras pessoas para a live, tá? Vamos rezar a oração Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito, que a criação suscitas, profundamente repassa os teus fiéis, da graça os enche plenamente, nos corações que para ti só criastes. És o Consolador e o Advogado, que o Altíssimo Pai aos filhos deu. És fonte viva, claridade que inflama, unção que santifica e que sara. A quem te invoca os 7 dons concede, tu, ó dedo da destra do Senhor, que as promessas cumpres dos profetas, o lábio dotado de palavra nova. Ilumina, vivifica as mentes, nos corações infunde vontade de amar. Nos cansados membros fortalece, com a fé teu doce poder. Dispersa em fuga o adversário antigo, concede já a paz e a alegria, e por ti assim levados à vida certa, evitaremos o mal, toda a sedução. Dai-nos, o bom Pai, reconhecimento no rosto do teu Filho feito carne, e a ti que ambos une no amor, ouçamos e louvemos para sempre. Amém. Vamos fazer uma oração a São Pio X, pela Igreja, principalmente nesse momento difícil que estamos vivendo, das igrejas fechadas. Esta oração composta por São Pio X, aí pela Igreja. Ó Santo Pontífice, fiel servo do Senhor, fiel e humilde discípulo do Divino Mestre, na dor e na alegria, nos trabalhos e nas solicitudes, experimentado pastor do rebanho de Cristo, volvei o vosso olhar sobre nós. Árduos são os tempos em que vivemos, duras as fadigas que nos exigem. A esposa de Cristo, confiada aos vossos cuidados, está de novo em angústias terríveis. Os vossos filhos se veem ameaçados por inúmeros perigos na alma e no corpo. O espírito do mundo, qual leão enfurecido, rodeia-nos buscando a quem devorar. Não poucos caem em suas garras. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Fecham os olhos à luz da eterna verdade, preferindo dar ouvido às vozes que insinuam mensagens enganosas. Vós que foste na terra o grande animador e guia do povo de Deus, sede auxílio e intercessor nosso e de todos os que professam seguidores de Cristo. Vós, cujo coração se rompeu quando o mundo se precipitou na sanguinolenta luta, socorrei a humanidade e a cristandade.
expostas presentemente e semelhantes a abalos. Obtém-nos da misericórdia divina o dom da paz duradoura e, antes de tudo, o retorno dos espíritos, aqueles sentidos da verdadeira fraternidade que somente pode dar aos homens e às nações a justiça e a concórdia desejada por Deus. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nos consagrar a Nossa Senhora, consagrando esta noite, entregando todo este momento nas mãos dela. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós não recorrem. De um modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, depois de um tempo sem lives, né? Nós recomeçamos hoje, tá? As nossas lives. Nós vamos falar, como eu disse anteriormente, sobre as 34 catequeses de São João Paulo II. Hoje provavelmente falaremos sobre 3. Acredito que o tempo será mais para as 2, né? Praticamente vamos falar muito sobre essa visão do Espírito Santo no Antigo Testamento, né, que São João Paulo II traz para a gente. Lembrando que a gente não pretende aqui encerrar toda a meditação sobre o Espírito Santo, mas eu acredito que teremos uma leitura muito interessante, uma visão bem concisa dessa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento em diálogo com o Novo. A primeira catequese dele fala do Espírito Santo no Antigo Testamento. A segunda é o Espírito Santo no Novo Testamento. Como nós já vamos dialogar, nessa segunda ele faz um resumo, tá? E eu vou partir já para a terceira, ou hoje ou semana que vem, né? Ou daqui a 2 semanas. Na semana que vem estaremos fazendo um curso, então não sei como é que estaremos, se manteremos ou não semana que vem. Mas, enfim, nós vamos fazer essa meditação até para a gente poder se caminhar bem para a festa de Pentecostes, tá? Lembrando, né, aqui do nosso canal dos Filhos de Coube, né, convide pessoas para estarem aqui nesse canal, se inscrever nesse canal. Nós estamos fazendo uma campanha pelo nosso canal do YouTube. Esta live estará no nosso canal do YouTube também, né? Compartilhe, convide outras pessoas para poder se inscrever no nosso canal. Nós vamos começar também a fazer alguns projetos no canal do YouTube. Projetos de formações para a família, né? Terá uma formação sobre teologia do corpo. Nós vamos começar uma formação bem intensa sobre teologia do corpo, trazendo algumas novidades, fazendo um diálogo de teologia do corpo com outras questões, né? Ampliando essa visão sobre a teologia do corpo. E, obviamente, faremos também algumas questões referentes à teologia e à filosofia, para as pessoas que desejam, né, conhecer um pouco mais. E, obviamente, estaremos ali falando também sobre São Maximiliano Maria Kolbe. Também quero falar sobre a nossa livraria, Livraria Kolbe. Nós temos muitos livros católicos, livros de educação católica, de formação católica. Nós temos aqui o Instagram, Livraria Kolbe, tá? Passe lá, dê uma olhada, os preços estão bem bacanas, bem acessíveis. Pois bem, vamos começar. Essas catequeses, elas aconteceram no ano de 1998, tá? Nos dias 16, 23 e 27 de maio de 1998. Estou falando das 3 catequeses que nós estamos meditando, mas são 34 catequeses que São João Paulo II faz, né? Nós vamos dialogar esse texto dessas 2 primeiras catequeses e possivelmente a terceira, que vai falar sobre Nossa Senhora, a encarnação do Verbo, a partir também desse livro
que é o Veni Creator, né? Ou Vem Espírito Santo, do Raniero, do cardeal agora, né? Raniero Cantalamessa. Vamos fazer esse diálogo, claro, justamente também com a Sagrada Escritura, tendo como centro aquilo que São João Paulo II meditou sobre a questão do Espírito Santo, tá? Pois bem, ele começa com o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim: outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, né, antes de a gente prosseguir, nós temos um grupo de formação que acontece todas as segundas-feiras pelo Google Meet. Se você assim deseja estar conosco, né, participando dessas formações, nós falamos formação sobre educação católica, sobre teologia, sobre filosofia, tudo voltado para a prática no dia a dia da vida cristã. Tá? Então, Cláudia, vamos começar provavelmente aí, já estamos acertando com uma pessoa sobre a teologia do corpo, já vamos começar essas videoaulas, né, que estarão lá no canal do YouTube. Essas palestras estarão no canal do YouTube, especificamente. E o grupo de formação está ali, quem deseja é só colocar o seu nome no direct, o seu número, né, especificamente nós colocamos no grupo do WhatsApp para você receber o link. Ela acontece todas as segundas-feiras às 8h30 da noite. Vamos lá. O São João Paulo II começa com esse texto da carta São Paulo aos Romanos, no capítulo 28, versículo 26. Salve Maria, Camila, seja bem-vinda. Abraço aí, Ivanildo, Julival. Estamos rezando pela garotinha, tá? Peço que vocês rezem por uma garotinha. Coloquem na intenção do Santo Texto de vocês, né? Numa luta em que a Virgem Maria possa passar na frente de toda a situação. Vamos rezar no final por ela, me lembre disso, por favor. Então, essa série de catequese, ele vai fazer em preparação para o grande jubileu do ano 2000. Tá? Ele vai chamar o Espírito Santo de Senhor que dá a vida. Interessante, né? O Senhor, né? Adonai. E ele vai se referir, essas catequeses, à terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Ele vai citar também algumas encíclicas, que é a Dominum et Vivificanter, né? E as catequeses sobre o credo. É importante porque na composição do credo estará também ali presente essa questão da confirmação. Eloá Maria, exatamente, vamos rezar por ela no final, né? Lembra disso, por favor. A confirmação não é que a igreja depois é que vai... Não, a confirmação do Espírito Santo, né, como a terceira pessoa da Trindade. Isso aí vamos falar futuramente. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, nós temos um curso que está na bio, curso sobre o Gênesis. Neste curso sobre o Gênesis, nós temos o primeiro capítulo sobre Introdução à Sagrada Escritura, que esta aula também está aberta no YouTube. As outras aulas, nós fazemos uma meditação sobre o Espírito Santo, mostrando a Trindade, tá? No processo da criação. Aí tem que se inscrever no curso sobre o Gênesis para adquirir esse conhecimento. É muito bacana, se não me engano são 12 aulas sobre o Gênesis, que são muito bacanas, foi feita com muito carinho. Vamos lá. Então essas catequeses, e esse ponto aqui é importante, São João Paulo II, não é uma novidade sobre o Espírito Santo. Às vezes a gente tem um pessoal que fala assim, né? Agora está se falando agora sobre o Espírito Santo. Não, gente. Sempre se falou sobre o Espírito Santo. Claro que há uma ênfase maior nesse momento agora, a partir do Concílio Vaticano II. Você vai ver que na história da igreja sempre se falou sobre o Espírito Santo, tá? Então São João Paulo II faz questão de dizer que não é uma novidade, tá? Falar sobre o Espírito Santo nessas catequeses. É uma reflexão do tempo na história. É uma reflexão do tempo, né? Do Espírito Santo no tempo, na história da humanidade, na nossa história, tá? E é importante perceber isso aqui. Inclusive na história do credo, tá? Na história da composição do credo, aquele credo niceno-constantinopolitano, nós vamos ver que tudo ali vai sendo encaixado, conforme a igreja vai confirmando aquilo que já se sabia, né?
diante das suspeitas de que o Espírito Santo era apenas uma força, era apenas um elemento que não é Deus, tá? No Veni Creator, também, eu vou utilizar muito este livro, na página 17, o cardeal Raniero Cantalamessa, ele vai também confirmar essa questão aqui do jubileu. Ele vai falar que foi um hino do Veni Creator, ele foi composto no século IX, este hino, né? E ele vai dizer que o jubileu é um acontecimento espiritual, explicando aqui o que foi o jubileu. Acima de tudo, pelo fato de ter sido pelo poder do Espírito Santo que o Verbo encarnou no seio da Virgem Maria, foi nesse momento que o Paráclito mais claramente se manifestou no mundo como Espírito Criador. Olha que massa isso, gente. O Espírito Santo se manifesta de forma eminente como Espírito Criador na encarnação do Verbo. Ou seja, em Deus, Jesus, Deus que se faz carne no ventre da Virgem Maria. E assim ele cita aqui agora Santo Ambrósio. Abre aspas. Não podemos duvidar de que é Criador. O Espírito Santo ele é Criador. Aquele Espírito que sabemos ser o autor da encarnação do Senhor. É Ele, com o Pai, o grande protagonista deste momento da história. A encarnação do Verbo, né, de Deus, que acontece no ventre da Virgem Maria, é o maior evento da história da humanidade. A entrada de Deus, do Verbo de Deus. A gente vai ver isso provavelmente na próxima semana, tá? Ou daqui a 2 semanas. Esse é um evento que salva a humanidade. Começa ali, tá? E aí ele vai trazer aqui uma outra meditação, né? Continuando o padre Raniero Cantalamessa. Como sucede com todas as coisas proeminentes do Espírito, o Veni Creator, longe de se desgastar com o uso, ficou ainda mais rico. Se a Escritura, como diz São Gregório Magno, cresce à medida que é lida, o Veni Creator, que é aquela oração, né? Vinde Espírito Santo, tal, que eu até fiz no início também, tal como outros textos venerados da liturgia, foi crescendo século após século, à medida que foi sendo cantado. Ficou repassado de toda a fé, de toda a devoção, de todo o ardente anseio pelo Espírito das gerações que cantaram antes de nós. E graças à comunhão dos santos, quando agora é cantado, ainda pelo mais modesto coro dos fiéis, Deus escuta-o, olha, assim, com esta imensa orquestração. Então é essencial e importante perceber essas catequeses que abrem ali o jubileu do ano 2000, e nós estamos aqui recebendo os efeitos destas catequeses, desta meditação. Bem, ainda com o padre Raniero Cantalamessa, quando nós vamos fazer um início dessa meditação sobre o Espírito Santo, tá? Ele vem trazer aqui, falar que para os judeus, a meditação, para os judeus, o nome, a questão sobre o nome, tinha uma importância tal que quase se identificava com a própria pessoa. A questão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem um nome, tá? O Espírito Santo tem um nome, tá? Santificar o nome de Deus é santificar e honrar o próprio Deus. O nome comunica sempre algo da própria pessoa, da sua origem e função. Então o nome Ruar, né? Espírito Santo, chamado de Ruar, né? Aí vai dizer, o que significa Ruar no hebraico? Tá? Tem a questão da santificação, o termo Ruar. Né? A raiz significa espaço atmosférico entre o céu e a terra. Pode ser calmo ou agitado. Então o Espírito Santo ele vai aparecer na história da Sagrada Escritura, ora com calmaria. Aqui se lembra aquele texto de Isaías, quando ele vai caminhando ali ao monte, e ele vai dizer que o Espírito Santo tem aquela questão do fogo, né? Vem aquela questão do terremoto, né? Mais ou menos, e depois vem um vento, uma calmaria, e ali Deus fala no coração do Isaías. Também ele pode se manifestar o Espírito Santo na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, no Novo, como uma força. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eis que vos darei uma força, o Espírito Santo, e vem aquele vento impetuoso que preenche aquela sala de Pentecostes e deixa os discípulos repletos do Espírito, cheios do Espírito Santo.
Como Nossa Senhora também, que entra na casa de Santa Isabel e Santa Isabel fica repleta do Espírito Santo. Tá? Então o Ruá, que é esse termo aqui no hebraico para o Espírito, né? É o espaço vital na qual o homem se move e respira. Né? No Novo Testamento, né, vai estar também relacionado a Deus. Então é interessante perceber, nesse primeiro momento, né, que o Espírito Santo tem um nome, Ruá. Também o Frei Raniero Cantalamessa, ele vai meditar o Espírito Santo como Criador. Às vezes nós temos uma mania, pela falta do estudo teológico, e até um erro, de dizer, até cantamos isso aqui, né, que o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito, né, é o Santificador. Nós estamos falando da Santíssima Trindade. Tá? Claro, esse mistério aqui não dá para falar aqui nesta live especificamente. Tá? Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo ele também é Criador. Vamos ver isso aqui já já, né, com a descrição que São João Paulo II vai falar. Estou trazendo algumas meditações do Frei Raniero Cantalamessa, algumas questões históricas. Ele vai trazer aqui essa questão do Concílio de Nicéia, em 325, que vai trazer essa questão da definição da divindade de Jesus Cristo. Né? Há um conflito entre os católicos e os arianos. Tá? E a partir daí vai se falar de alguns termos, né, em relação ao Espírito Santo também. Vai começar também uma meditação sobre o Espírito Santo. E aí nesse concílio, né, vai ter algumas... Santo Atanásio vai escrever e falar algumas questões. Estou aqui fazendo uma prévia. Ele vai dizer, se o Espírito Santo fosse uma criatura, como nós criado, né, não teríamos, através dele, qualquer participação de Deus. Tá? Mas se mediante a participação do Espírito nos tornamos partícimes da natureza divina, seria insensato dizer que o Espírito pertence à natureza criada e não é Deus. Se nós somos santificados pela força do Espírito, quem santifica é Deus. Tá? Então o Espírito Santo também é Deus. Tá? Santo Ambrósio vai dizer assim, não é pois criatura, mas Criador o Espírito Santo. Os santos da igreja estão atestando isso. No Concílio de Constantinopla, em 381, São Gregório Nazianzo condena aqueles que em Deus distinguem um Criador, um Pai. Olha só, repito isso aqui. Em 381, no Concílio de Constantinopla, São Gregório de Nazianzo condena aqueles que em Deus distinguem um Criador, um Consolador, o Filho, e um Servo, o Espírito Santo. Então pensar, meditar o Espírito Santo até rezar desta forma é condenável, não se deve fazer isso. Tá? Então precisamos entender que o Espírito Santo está nesse contexto inteiro da ação da Trindade. São Tomás vai falar aqui, né, que o Espírito Santo é o próprio princípio da criação das coisas. Para a gente fundamentar, nós vamos entrar nas catequeses agora, especificamente na catequese. Essa palavra Espírito Santo, como sopro, ela aparece 100 vezes no Antigo Testamento. Tá? Vamos pegar aqui Gênesis capítulo 1, livro do Gênesis, a Sagrada Escritura. Pegue agora só com a Sagrada Escritura. Hoje vamos mexer muito com a Sagrada Escritura. Uma coisa em comum nas lives, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vai dizer assim, vamos pegar o versículo 1 e o 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. São João Paulo II começa uma meditação sobre esse texto especificamente. Esse termo que está aqui, Espírito de Deus, é a palavra hebraica chamada Ruá Yavé. Tá? Esta palavra significa sopro, significa vento, o sopro de Deus, o vento de Deus, tá? O Espírito Santo. Então já pega esta meditação aí, tá? Este vento de Deus que sopra, como nós vimos ali também na explicação do padre Raniero Cantalamessa. A palavra Espírito de Deus, repito, quer dizer a palavra Ruá Yavé, ou seja, sopro de Deus. O Espírito de Deus que pairava ou sacudia, movimentava as águas.
quer saber um pouco mais sobre esse texto, tem que fazer o curso sobre o Gênesis. No curso do Gênesis eu descrevo um pouco mais esse trecho aqui. Bem, quando nós tratamos de vento, este vento que sopra, nós também notamos, eu falei que vou fazer esse diálogo com o Novo Testamento. Vamos pegar também aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o famoso texto de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu decidi não marcar os textos para dar tempo também para vocês irem manuseando a Sagrada Escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 seguintes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram, pousaram sobre cada um deles, ficaram todos cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então você tem aqui uma ação do Espírito Santo, um vento. E aqui vento, sopro, que representa o que ali também? Uma nova criação. Pentecostes também representa uma nova criação. Deus está recriando o seu povo, renovando. Nós não rezamos isso? Renovai o Espírito Santo, né? Tudo será criado e renovareis a face da terra. Olha ali, Pentecostes. Muitas vezes os pregadores, por falta desse conhecimento, pregam sempre a mesma coisa. Olha que relação bonita podemos fazer. Né? Que São João Paulo II nos ajuda. Gênesis 1, versículo 2, o Espírito Santo que pairava sobre as águas e também está ali criando. Em Pentecostes também tem esse sopro de Deus que acontece ali e deixa os discípulos ali, a igreja cheia do Espírito Santo. Tá? Que bonito. Também nós vimos no Evangelho de São João no capítulo 20, no domingo passado, domingo da misericórdia, quando Jesus olha para ele e faz o quê? Soprou-lhe o Espírito Santo. Soprou o Espírito Santo. Vai dizer assim, estou com a outra Sagrada Escritura, vai dizer assim, pronto. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar, João capítulo 20, versículo 19. Com medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio dele e disse, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram em ver o Senhor, e disse-lhe, outra vez, a paz esteja convosco. Depois dessa palavra, soprou-lhe sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles quem perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiveres lhes serão retidos. Sopra sobre os discípulos, sopra sobre... Aqui é o Pentecoste de São João. Sopra sobre os apóstolos este vento que está ali, este Ruach Yahvé que está no início do Gênesis capítulo 1, versículo 2. Essa mesma tradução do texto, Ruach, ela foi traduzida depois para o grego a palavra pneuma, que é a palavra para nós, o português, espírito, tá? Espírito. A palavra pneuma do grego, né? Ruach hebraico, pneuma no grego, para nós, vindo do latim, né? A fusão dessas línguas, a palavra espírito. E é interessante também um outro texto aqui do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel, no capítulo 37, quando o profeta Ezequiel traz essa questão dos ossos secos. E lembra que nós falamos que o Espírito Santo, no livro Veni Criato, fala que ele preenche toda a atmosfera. Quando Deus leva o profeta, Ezequiel 37, né? Vamos falar depois novamente, vamos trazendo novamente Ezequiel, né? O profeta. É interessante que nesse momento, Ezequiel profetiza do Espírito que vem dos quatro ventos. Né? Ele vai colocar a questão dos ossos secos, se pode reviver. Aí ele vai dizer assim, Ezequiel 37, versículos 12 seguintes. Por isso disse-lhes o seguinte oráculo, eis que diz o Senhor Yahvé, ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos. Eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu aqui sou o Senhor, ó meu povo.
quando eu vos abrir os vossos túmulos e fizer sair deles, quando eu vos colocar em vós o meu espírito, para vos trazer de volta à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que eu sou o Senhor, que disse e executei. E é interessante que o profeta Ezequiel, eu vou pegar aqui a minha Bíblia de Jerusalém, eu acho melhor os textos na minha Bíblia na Jerusalém, estou mais acostumado a manusear ela. Então eu vou trocar aqui a Sagrada Escritura, tá? Vamos lá. O profeta Ezequiel, ele observa aqueles ossos secos que se juntam e fala assim, está faltando alguma coisa, que falta? Deus fala, falta o Espírito. Aquele que dá a vida, que vivifica. Tá? O Senhor que dá a vida. E nós precisamos pensar nisso. Esse texto, aí São João Paulo II, depois ele vai partir para a questão histórica. Esse texto do Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele foi escrito, o contexto histórico dele, ele foi escrito no século VI antes de Cristo, né? Quando estavam ali no exílio da Babilônia. Qual é a necessidade de se escrever esse texto? É relembrar a fé, relembrar o fato que tinha acontecido, que foi passado e ali no exílio, provavelmente perdendo a fé, era necessário relembrar a fé. Era necessário relembrar a criação. E também colocar aqui este momento do Gênesis em contraste com o politeísmo. Dizer, olha, essa geração está perdendo a fé no único Deus. Estão começando a acreditar nos falsos deuses politeístas, os deuses da Babilônia. É necessário resgatar a fé monoteísta. Para saber mais sobre essa questão, tem que fazer o curso do Gênesis. Por que eu estou falando isso aqui? Porque esses textos são melhor explicados no curso sobre o Gênesis, tá? Então, entender o tempo também que foi escrito. São João Paulo II faz esse processo também de colocar na história, né, quando foi escrito o texto e para que foi escrito o texto. Tá? Pois bem, vamos seguir agora. Né? Esse texto, né, do Gênesis capítulo 1, versículo 2, né, que Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Depois você tem o versículo 3 que vai dizer, Deus disse, haja luz. Vai dizer assim, Deus cria com o universo, com a força, olha, escrava bem essa palavra força, da sua palavra, do seu dabar, a sua palavra. O Salmo 33, hoje nós vamos ter uma enxurrada de trechos bíblicos, tá? Vamos pegar aqui o Salmo 33. Como eu disse, eu não vou marcar os salmos para dar tempo para a gente fazer juntos aqui, né? A gente fala de Deus que cria pela força da tua palavra. Salmo 33, no versículo 6, vai dizer o seguinte. Olha a importância da oração dos salmos, né, com a liturgia das horas. O que é que vai dizer Salmo 33, 6? Fazendo um passeio bíblico aqui, para você compreender essa questão do Espírito Santo. O Papa nos sugere isso. 36, 6. Yahvé, o teu amor está nos céus e a tua verdade chega às nuvens. Ele vai colocar a palavra de Deus. É Salmo 33, desculpe, coloquei aqui o salmo errado. Salmo 33, 6. O céu foi feito com a palavra de Yahvé. Olha o que o salmo fala aqui. O céu foi feito com a palavra de Deus. Com a palavra de Yahvé. E seu exército com o sopro da sua boca. Olha a palavra aí, ruá, o sopro de Deus, o Espírito de Deus. O salmista confirma isso. O salmista não só confirma, o salmista reza na liturgia esta verdade, que é o sopro de Deus, o Espírito de Deus que cria as coisas. Aqui para mostrar que o Espírito Santo ele é criador. São João Paulo II começa com esta verdade de fé. E aí nós lembramos, olha aqui a correlação aqui da questão do Novo Testamento, a palavra e a correlação das três pessoas da Trindade. Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1. Estou com a Bíblia de Jerusalém, eu acho mais rápido, viu? No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, também fala o quê? No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Tá vendo?
No princípio ele estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida dos homens, e a vida era a luz dos homens. A luz, lembra da luz? Gênesis capítulo 1, versículo 3, que brilha nas trevas, mas as trevas não apreenderam. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no chat uma pergunta, qualquer coisa, que assim, se for pertinente ou estiver adequado eu puder responder, eu respondo, né? Claro. Então percebam bem, olhe essas não são semelhanças, essas nuances que o Papa traz para a gente. Eu estou também colocando alguns acréscimos, tá? A partir dos meus estudos também. Lembra, eu repito a palavra do Santo Padre o Papa, né? De São João Paulo II. Deus cria o universo com a força da sua palavra. Nós meditamos o Salmo 33, vimos João capítulo 1, versículo 1, e se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o que é que diz aqui? Esse texto conhecido aí do pessoal da Renovação Carismática, né? Atos 1, 8. A força, repito, Deus cria o universo com a força da sua palavra. Atos 1, 8. Acompanha aí. Mas recebereis uma força, o Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esta força de recriação, que acontece ali em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que vai comungar ali na festa de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos de 1 seguintes. Quando vem aquele sopro, aquele vento, relacionado a este ruá e Yavé, este sopro de Deus, que está ali no princípio. Para saber um pouco mais, repito, com mais detalhes sobre isso, a ação da Trindade antes da criação do mundo, tem que fazer o curso do Gênesis. Estou falando aqui porque lá está mais detalhado. Se não me engano, são 2 aulas ou 3 aulas, 2 aulas e meia para falar sobre essa questão, tá? Trazendo os textos bíblicos para vocês que querem falar para alguma pessoa, né, para um irmão protestante, tentar provar para eles ali essa questão da Trindade. Lá no curso sobre o Gênesis está mais descrito essa questão, tá? Além dessa questão, nós vamos novamente aos Salmos. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Olha, nós estamos hoje passeando pela Sagrada Escritura. Salmo 104, no versículo 30. O que é que vai dizer aqui? Enviai o teu sopro. Ó, salve Maria, Vilânia. Enviai o teu sopro. Salmo 104, versículo 30. Enviai o teu sopro e eles serão criados, e assim renovais a face da terra. É o Espírito Santo, pelo sopro do hálito de Deus, este Ruá Yavé, que renova a face da terra. É pela força do Espírito Santo. Está descrito na Sagrada Escritura isso aqui. Quando nós rezamos, vem Espírito Santo, tenha certeza, meu irmão, como foi dito no início da live, o Senhor renova a face da terra. Quando nós rezamos, nós suplicamos, como o salmista aqui está suplicando, enviais o teu Espírito, o teu sopro, e eles serão criados, e renovareis a face da terra. Toda a face da terra está sendo renovada. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o mundo não é pior porque nós rezamos constantemente. E esta palavra de Deus se dá abaixo, este sopro, vai renovando a face da terra. Tá? É uma volta à vida, né? Em todo, São João Paulo II vai dizer que este salmo representa a volta à vida em todos os instantes. Como aquele trecho dos ossos secos, né? E que você forma aquele exército, os ossos vão ali, cresce músculo, e aquele exército que está ali parado está inerte, sem vida. E aí vem sobre nós, sobre todos nós, amém. Verdade. Nós precisamos clamar isso, né? Sempre, né? Há uma história, me lembrei aqui, bem interessante. Está num livro, tem um livro aqui que é Eu Creio no Espírito Santo. Tem uma série de livros que fala sobre a questão do Espírito Santo também. E foi bom ter falado isso, que eu nem lembrei desses livros. Do Yves Congar. Alguns não gostam muito do Yves Congar, mas enfim. E que ele vai trazer uma história de São Simeão, um novo teólogo. Né? Pegando aqui a palavra aqui de Cláudia, que colocou no chat.
Há um momento em que um monge chega para São Simeão, novo teólogo, e fala com ele: mestre, eu não entendo as coisas do Espírito, eu não consigo compreender. Aí São Simeão baixa a cabeça e quando levanta, o discípulo fala assim: mestre, você está envolvido em uma luz tão grande, que eu nem consigo olhar para você. Aí São Simeão fala assim para ele: você também está envolvido por esta luz. Eu apenas baixei a cabeça e pensei no íntimo do meu coração: vem Espírito Santo, e toda a potência do céu veio em meu auxílio neste momento. Eu vou falar para vocês assim, algo muito particular. Em muitos momentos, quando eu estou em debates, ou quando eu estou nervoso, às vezes é a única oração que eu faço. Eu falo: vem Espírito Santo, me ajuda. E realmente Deus coloca palavras, né? Coloca palavras de vida eterna, palavras de vida. Então, a importância dessas catequeses é também perceber que esta ação do Espírito Santo está na nossa vida. Então, o cardeal Raniero Cantalamessa vai trazer, para complementar esta palavra do Papa São João Paulo II, na página 34 do livro Vem Espírito Santo, né, ou Veni Creator, né? Eu tinha uma versão dele na capa mais azul, né? Essa é uma versão nova da canção da editora Canção Nova. Diz assim: no Antigo Testamento fala-se com frequência do Espírito de Deus que avança como um turbilhão, como uma força, né? Sobre Sansão, que vai vir sobre os homens, né? Comunicando-lhe uma força sobrenatural. Então o Espírito de Deus também vem sobre nós, nos comunicando uma força sobrenatural. E esta revelação de força do epiteto santo, a palavra santo, ele vai explicar a palavra santo, que quer dizer a palavra kadosh, né? Está ali em Isaías 63, vamos falar mais tarde sobre esse texto, né? No Salmo 51, encontramos cada vez mais associado ao Espírito Santo. Mas o que significa a palavra kadosh? Né? Na verdade, santo significa aquele que está separado do profano. Deus é 3 vezes santo, fala Isaías 63, 10, kadosh, kadosh, kadosh. Aí ele vai dizer aqui, o cardeal Raniero Cantalamessa: na verdade, santo é um termo saturado de divino. Exprime a sensação de separação da transcendência. Alteridade absoluta, ou seja, independência de Deus absolutamente das coisas. Ele é separado. Deus é santo, ele é separado das coisas, porque ele é o Criador. Ele é o absoluto. E exige por isso mesmo, olha que bonito, adoração, silêncio. Lembra do Elias, quando está andando ali na montanha, tem aquele turbilhão, fogo. Deus vai se manifestar no silêncio do teu coração. E purificação. Nós vamos ver que vamos provavelmente terminar esta live falando sobre isso. Purificação, conversão. Condições indispensáveis para permanecer em sua presença. Santo, continua, é aquilo que faz parte da esfera do divino, oposta ao humano. O Espírito Santo é santo. Oposto ao homem, né? O ser humano. Tudo está contido em santo, o atributo por excelência do Espírito. Então, nós percebemos que o Espírito Santo, ele é criador. O Papa São João Paulo II faz esta meditação bem profunda, provando que o Espírito Santo, ele é criador e ele age na vida e na história do povo de Deus, consequentemente na nossa história. O Espírito Santo age na nossa história. E a palavra silêncio aqui me veio uma inspiração nesse momento. Eu falava disso. Ontem fiz uma pregação sobre a misericórdia. Eu falava que a verdadeira misericórdia de Deus está na liturgia, na Santa Missa. Quando o padre suplica ao Espírito Santo na epiclese: enviai seu vosso Espírito, a fim de que essas oferendas se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo. O maior milagre da humanidade acontece de forma silenciosa. Porque os grandes milagres de Deus, que Deus faz em nosso íntimo, pela força e pela ação do Espírito Santo, acontece de forma silenciosa.
Às vezes nós estamos fazendo tanto barulho externo e interno que não percebemos as grandes transformações de recriação que o Espírito Santo tem causado em nós, tem feito na gente. E até pode e deve fazer na nossa família. Medita hoje também essas questões para a família. Sempre falamos aqui de família também, né? Deus quer nos recriar hoje. Mas é preciso buscar esse kadosh, esse separado. Buscar ele para junto de nós. Porque ele é o paráclito. Nós vamos falar sobre o paráclito hoje. Mas ele é o paráclito, aquele que está junto. Tá? Continuando aqui, o itinerário que eu coloquei aqui. E aqui é uma das partes que eu mais gosto, porque também tem a ver com a teologia do corpo, né? Em Gênesis capítulo 2, versículos de 7 a 9, eu fiz esse acréscimo aqui, tá? Me permitam esse acréscimo. Gênesis capítulo 2, versículos de 7 a 9, vai dizer assim: Então Deus modelou o homem com a argila do solo, e soprou, insuflou, Deus soprou nas narinas um hálito da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus sopra o hálito da vida, e o homem se torna um ser vivente. A nossa vida pertence a Deus. A nossa vida é sustentada por Deus. Deus sustenta a minha existência. E aqui é interessante que, trazendo para uma vertente filosófica, né, nós temos aqui Deus que cria todas as coisas pela força do Espírito Santo. Ao homem é a única coisa que Deus toca com as suas mãos. E Santo Irineu vai dizer que as mãos, o Verbo e o Espírito Santo são as mãos do Pai, que tocam e modelam o homem. E Deus beija, sopra nas narinas do homem o hálito da vida. E é interessante aqui que depois, no versículo 20, Deus vai dizer para o homem: dá nome aos animais. E Aristóteles, também São Tomás, vai dizer que existem 3 graus de existência. A dimensão vegetativa dos vegetais, temos a dimensão anímica dos animais e temos o único ser da criação, que está no topo. O grau mais elevado da criação, que é o ser humano, comungando com o texto bíblico. Para aqueles que acham que não pode haver diálogo entre filosofia, entre ciência e fé, aí o texto bíblico mostrando isso, que este sopro da vida que vem de Deus, que está nas narinas do homem, esta vida de Deus em nós. E por isso o homem, o fim último do homem é Deus. É voltar a Deus, fonte e origem do ser do homem, na sua essência. Né? Esse Espírito Santo, vai falar o Papa, voltando aqui à meditação do Santo Padre e o Papa. Então, queria também uma outra coisa, lembra-te disso. Deus é quem te modela, se tu deixares, e é Deus que sopra o hálito da tua vida. Por isso, há sempre esperança. Há sempre esperança. Lembra disso. Se deixares Deus te tocar, se deixar Ele soprar o hálito da vida no teu coração, o Senhor renovará a face da terra. Desta terra, que é a sua alma, o seu coração, a terra da tua casa. Também Deus guarda o povo, né? E transforma homens, fala o São João Paulo II, débeis, fracos, em guias carismáticos. Então Deus, no Antigo Testamento, claro que não vamos falar de Pentecostes, vamos falar mais sobre isso. Deus no Antigo Testamento, ele se manifesta a algumas pessoas. E ele age pela força do Espírito para uma missão. Então, essa ação do Paráclito é quando o povo de Deus está em perigo, ele suscita esses homens, suscita esses heróis. Deus quer suscitar a gente hoje também. Pensa nisso. Homens débeis, fracos, para se tornar guias carismáticos. Homens que vão lutar pela força de Deus. Vamos pegar o livro de Juízes. O livro de Juízes, para quem não tem uma intimidade maior com a Sagrada Escritura, tem o livro de Josué. Depois do livro de Josué,
Depois dos 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, tem o livro de Josué e tem o livro de Juízes. O Papa sugere aqui pra gente o capítulo 6, versículo 34, que é a história do Gedeão. Capítulo 6, versículo 34, diz assim a Sagrada Escritura: o Espírito de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus revestiu Gedeão, e soou a trombeta de Abiezer, soou a trombeta e Abiezer se agrupou à sua retaguarda. O Espírito de Deus revestiu ele, né? Revestiu Gedeão para a missão, para o combate. Reveste-nos hoje também, se clamares o Espírito. No capítulo 11 desse mesmo livro de Juízes, é a condição aqui desse livro. O povo de Deus está ali reunido, né, pelas tribos, né, as 12 tribos. E quando uma dessas tribos é atacada, é ameaçada, Deus suscita este líder carismático, pela força do Espírito Santo, para, reunindo todo o resto do povo, lutar por Deus. Olha, gente, que coisa interessante nos tempos de hoje, hein? Deus suscita homens pela sua força, pelo seu espírito, pelo seu ruar, para defender o povo de Deus. Se Deus te chamar hoje para lutar pela igreja, e nós, enquanto filhos de Cobe, né, que somos milites, nós temos esta condição como essência da milícia. São Maximiliano vai dizer que o movimento da MI não é um movimento de defesa, é um movimento de ataque. E eu conversava hoje no texto com a minha esposa. Aonde está a nossa ação? Que começa em nós, na nossa família, mas também deve ir para fora. Fechando aqui este parênteses, né? Esse parênteses aqui. Juízes capítulo 11, no versículo 29. Diz assim, a palavra de Deus. São João Paulo II sugere também esse texto. Então o Espírito de Yahvé, Ruá Yahvé, veio sobre Jefté, que atravessou Galaade e Manassés e passou a Masfa de Galaade, e de Masfa de Galaade passou aos Amonitas. Então Deus chama Jefté pela força do seu espírito. Outro capítulo aqui, o capítulo 13. O grande Sansão, né? Capítulo 13, versículo 25. Novamente. E o Espírito de Yahvé começou a impeli-lo para o acampamento de Dan, entre Saraá e Estaó. O Espírito de Deus vem sobre Sansão, esse grande homem de Deus. E aqui existem outros também. Também Deus vai agir no exílio. O povo de Deus é retirado da sua terra, é colocado no exílio. E aqui o profeta Ezequiel vai falar sobre essa questão, né, do exílio. O Papa agora começa uma meditação sobre a ação do Espírito Santo nos profetas. E ele traz aqui o profeta Ezequiel, que no capítulo 11, versículo 5, recebe esse chamado de Deus aqui no exílio. Capítulo Ezequiel 11, versículo 5. Diz aqui: então o Espírito de Yahvé pousou sobre mim e me disse: fala. Eis o que diz Yahvé: é isso que andais dizendo, casa de Israel. Conheço as vossas maquinações. O Espírito vem ao profeta Ezequiel, toma posse dele, pousa sobre ele, para que ele profetize, para que ele denuncie. Eu vou trazer também, e aqui é um acréscimo que eu coloco, para a gente meditar um pouco a nossa própria vida, a nossa própria existência. O mesmo profeta Ezequiel, no capítulo 36, ele faz uma grande meditação sobre água pura. Vai dizer assim, né? Vamos lá. Ezequiel 36. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Opa, nosso horário está estourado, hein? Estamos caminhando para o final aqui. No capítulo 36, eu vou fazer um resumo aqui. No capítulo 36, Ezequiel vai falar da água pura, da purificação das ações. Ele vai dizer assim: borrifarei água sobre vós. Vai dizer que vai retirar o coração de pedra, vai colocar o coração de carne. Então o Espírito Santo suscita a Israel a conversão. E esta conversão do coração vai fazer o quê? Ezequiel 37.
Deus vai pegar você, pega o profeta, retira de um local e coloca num vale de ossos secos. Faz com que ele observe e tome consciência que esses ossos secos representam a casa de Israel e vai perguntar: esses ossos podem reviver? E o profeta disse: se tu quiseres, pode. Ele professa a fé e aí começa a haver o movimento, como a recriação. Os ossos começam a estar todos nos seus lugares, começa a nascer músculos. Aquele exército se levanta, mas está morto. E aí o Ezequiel, Deus fala, profetiza, e Ezequiel profetiza dos 4 cantos, dos 4 ventos, os 4 cantos do mundo, da totalidade. Estes ossos secos pode ser o teu coração hoje. Esse osso seco pode ser a tua casa, que Deus deseja que você profetize. Pode ser também a situação que estamos vivendo hoje. Nós precisamos de Deus, precisamos da força do Espírito. Estamos esquecendo isso, a força do Espírito. Também prossegue o Papa, né, no Antigo Testamento, colocando a meditação do profeta Isaías, o grande profeta Isaías, no capítulo 11, versículos 2 e 3. Ele vai dizer que esse trecho aqui é um trecho importantíssimo para a pneumatologia. A pneumatologia quer dizer o estudo sobre o Espírito. Eu falei anteriormente, para quem chegou agora, a palavra pneuma quer dizer a palavra grega da tradução do ruá, a palavra Espírito. Vai dizer aqui Isaías capítulo 11, versículo 2. Sobre ele repousará o Espírito de Yahvé, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de força, Espírito de conhecimento e temor de Yahvé. No temor de Yahvé estará a sua inspiração. E ele julgará segundo a aparência. Ele não julgará segundo a aparência, desculpe. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Esse mesmo texto do Espírito de Deus vai aparecer também no Isaías 53. Eu vou fazer um combo aqui, tá? Não é o 53? Não. Há um trecho também. Isaías 61, desculpe. Isaías 61 vai dizer aqui o trecho. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Yahvé me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade dos cativos, a libertação dos que estão presos e proclamar um ano aceitável a Yahvé. Esse Espírito se manifesta como transcendente, como Deus, separado, como nós falamos, Kadosh. A ação é dele, o dom é dele que ele coloca na pessoa, como Isaías capítulo 11. E ele vem do alto. Ele vem do alto. E ele vem pela força da encarnação do Verbo, pela força de Cristo. Lucas capítulo 4, Lucas, podemos dizer que é o apóstolo do Espírito Santo, né? Jesus entra na sinagoga, após ser tentado no deserto, após ser batizado, tentado no deserto, ele entra na sinagoga, retira o rolo do livro de Isaías e proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção. Proclama a palavra de Isaías capítulo 61 e depois ele diz: hoje esta profecia se cumpre, porque Cristo está ali. A encarnação do Verbo, esta ação plena do Espírito, evoca essa sensação plena do Espírito. Como? João capítulo 7. Em São João capítulo 7, no versículo 37 seguinte, vai dizer: no último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, e beberá aquele que crê em mim, conforme a palavra das Escrituras. Dos seus seios jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que devia receber aqueles que haviam acreditado nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus não tinha sido glorificado. Onde está essa glória de Cristo? João capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
inclinando a cabeça, entregou ou expiou o Espírito. O mistério da vinda do Espírito Santo está ligado à encarnação do Verbo, o Verbo a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se faz carne no ventre da Virgem Maria e que morre na cruz e entrega o Espírito. Nós estamos vivendo na liturgia esta dinâmica, porque a liturgia é vida. A liturgia é vida. A liturgia é vida. Começamos o texto, começamos a live falando que, pegando Romanos capítulo 8, 26, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Jesus toma sobre si as nossas fraquezas na cruz, para nos entregar o Espírito, para nos ressuscitar pela força do Espírito Santo. Todos os dias. Isso acontece a cada liturgia. A cada liturgia, Deus nos ressuscita. Quero finalizar esta live com as palavras de São João Paulo II, que diz: quando o Pai intervém com o seu Espírito, o caos, a bagunça, o caos, transforma-se em cosmos. No mundo acende-se a vida e a história. Põe-se novamente em caminho. Um itinerário de oração hoje espiritual. Esse caos, o nosso caos, ele é reordenado pelo Espírito. Nossos pensamentos que estão bagunçados em caos precisam ser reordenados. Precisamos pedir isso a Deus. Que reordene a nossa inteligência, o nosso pensamento. Automaticamente reordene os nossos sentimentos para ter uma vida das virtudes. Precisamos pedir a Deus virtudes que nós não temos. E criar a partir desta vida de virtudes hábitos, atitudes e hábitos concretos. Porque Deus quer refazer a nossa história. Lembra que falei que o Papa falou que o Espírito Santo, essa meditação na história, e ele também refaz a história do povo? Deus também quer restaurar a nossa história. Restaurar o nosso ser como aquele sopro de vida e refazer a nossa história. A sua história, a minha história hoje. A história da nossa família. Esses frutos da ação da graça representam um verdadeiro Pentecostes. Aqui sim temos um verdadeiro Pentecostes. Finalizando esta live, peço desculpas se algo não ficou muito claro. Depois vocês podem comentar, né? Aí no direct, no privado, se essa estrutura, né, de dialogar São João Paulo II com Raniero Cantalamessa, né, se fica legal. Aqui nós colocamos vários trechos bíblicos, vários, para vocês poderem posteriormente estudar com calma a Sagrada Escritura. Eu acredito que vale a pena, tá? Nesse momento, e que nós vamos rezar a oração à Santíssima Trindade composta por São Maximiliano Kolbe e a oração a São José para os filhos, nós colocamos, além das nossas intenções do coração, a pequena Eloá. Como é o nome mesmo? Eloá. Deixa eu achar aqui nos comentários. Eloá Maria. Em especial colocamos esta garotinha que precisa fazer um procedimento. Pedimos que a esposa do Espírito Santo, a Virgem Maria, interceda por ela, interceda por cada um de nós e interceda para que tudo aconteça conforme a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Pedimos a intercessão da Virgem Maria. Eu te adoro, ó Pai Celeste, porque depositastes no seio puríssimo de Maria o teu Filho unigênito. Eu te adoro, ó Filho de Deus, porque te dignastes de entrar no seio de Maria e te tornastes verdadeiro e real Filho seu. Eu te adoro, ó Espírito Santo, porque te dignastes formar no seio da Imaculada o corpo do Filho de Deus. Eu te adoro, ó Trindade Santíssima, ó Deus Uno na Santa Trindade,
por ter enobrecido a Imaculada de um modo assim divino. E eu não terminarei nunca, cada dia apenas desperto do sono, sem adorar-te humildemente, ó Trindade Divina. Com o rosto por terra, com o coração prostrado, repetindo 3 vezes: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos a intercessão de São José, neste ano dedicado a ele, para nossas famílias e para a pequena Eloá Maria. Glorioso na oração de São José pelos filhos. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei a Eloá Maria a vossa proteção paterna. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, cujo poder se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas impossíveis, volvei os vossos olhos de Pai sobre os interesses dos vossos filhos e de Eloá Maria. Na dificuldade e tristeza que nos afligem, recorremos a vós com toda a confiança. Colocamos os pais de Eloá Maria aqui. Dignai-vos tomar sobre o vosso poderoso amparo este assunto importante e difícil, causa das nossas preocupações. Fazei com que seu êxito sirva para a glória de Deus e o bem de seus dedicados servos, em especial a Eloá Maria. Amém. São José, Pai e protetor, pelo amor tão puro que tivestes ao menino Jesus, preservai os meus filhos, os amigos dos meus filhos, os filhos dos meus amigos, a Eloá Maria, das corrupções das drogas, do sexo, de outros vícios e de outros males. São Luís Gonzaga, socorrei os nossos filhos e a Eloá Maria. Santa Maria Gorete, socorrei os nossos filhos e a Eloá Maria. São Tarcísio, socorrei os nossos filhos e a Eloá Maria. Santos anjos, defendei os meus filhos, os amigos dos meus filhos e os filhos dos meus amigos e a Eloá Maria, dos assaltos do demônio que quer perder as suas almas. Jesus, Maria e José, ajudai-nos a nós, pais de família. Amém. Bem, agradeço a vocês pela presença, agradeço a vocês por estarem aqui, por rezar junto comigo, conosco, os filhos de Coube. Lembrando, nós temos, essa live vai ficar salva no canal. Eu vou colocar ela também no YouTube, caso alguém queira assistir pelo YouTube. Nos ajude fazendo a inscrição no nosso canal no YouTube, convidando outras pessoas. Vamos colocar também alguns conteúdos lá, especificamente no YouTube. Nós temos aqui também para vocês o curso sobre o Gênesis. É um curso que está muito bacana, tem muitas explicações legais. E temos um grupo de formação às segundas-feiras. Né? Às segundas-feiras, no Google Meet, você coloca o seu número aqui no direct, né? Nos recados aqui, enfim, eu conheço pouco essa questão aqui. Coloca o teu número e nós colocamos o seu número no grupo aqui do WhatsApp. E você recebe o link e entra na formação e participa conosco. Formação sobre teologia, filosofia e educação católica, voltando, né, para a vida prática, a vida da fé. Não agradeço a mim, agradeço a Imaculada, tudo é vontade e desejo dela. Que Nossa Senhora nos ajude a pequena Eloá, coloquemos ainda nossas orações sobre elas, coloque ela no seu texto, coloque ela na liturgia das horas, nós rezamos a liturgia, coloque a Eloá, coloque ela, quando você lembrar dela, peça a Nossa Senhora, nós também pedimos ao Santo Anjo da guarda dela nesse momento. Coloquemos o nosso coração por essa criança, por essa família, e rezemos pela igreja. Bem, vamos lá, né? Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é nesse poder que nós nos reunimos, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Qualquer dúvida, coloca aí nos avisos, nos recados aqui, coloca na descrição aqui as dúvidas que vocês têm posteriormente, que na próxima live nós podemos esclarecer. Na próxima live nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na encarnação do Verbo. Esta live será fantástica, ela já está pronta, já está bem organizada. Vai ser um diálogo da catequese de São João Paulo II sobre o Espírito Santo na encarnação do Verbo,
com o documento A Mãe do Redentor, com o livro Silêncio de Maria, inclusive também com o livro Veni Creator, do Raniero Cantalamessa. Então conto com a presença de vocês. Salve Maria, boa noite, fique com Deus. Nossa Senhora nos proteja. Salve Maria.